Olá, tudo bem com vocês? E mais uma vez trouxemos aqui para vocês o segundo episódio das terapias em foco. Terapias em focos é essa que está aqui para justamente trazer o reconhecimento dessas terapias, quer sejam integrativas ou complementares, que depois eu ainda vou trazer assim isso separado para vocês. Então hoje nós vamos trazer a questão do Reiki. Este episódio fala do Reiki, que é a energia que cura no toque sutil. O Reiki é a arte de canalizar a energia vital para despertar a cura interior. Então, quem pratica Reiki sabe. Então, nós temos aqui o Reiki como uma prática terapêutica integrativa, que equilibra corpo, mente e espírito por meio do toque sutil. Toque esse que são o toque das nossas mãos. Então, crescente busca por prática energética no cuidado com a saúde e bem-estar. Ninguém está dizendo que o Reiki vai substituir o seu médico de jeito nenhum, mas o Reiki te leva a relaxar, te leva a calmaria, te leva a trabalhar o seu interior. Então, nós temos o Reiki. Vou explicar aqui o Ki. O rei é o rei, né? E o que é Ki? Energia vital universal que anima todos os seres. Quando essa energia está equilibrada, a saúde, quando bloqueada, surgem desequilíbrios. O Reiki busca restaurar o livre fluxo dessa energia. Então, o Reiki é o quê? É uma técnica japonesa de canalização de energia vital através das mãos, aquilo que eu falei. Porque o Reiki, ele vai sendo aplicado concha por concha, de acordo com seus chakras, entendeu? De baixo para cima. Tá? Então, o Reiki busca restaurar o livre fluxo permanente dessas energias. Então, não é religião? Claro que não. Não é massagem? Também não, porque o Reiki não trabalha com massagem, trabalha com toque sutil. É uma prática terapêutica energética, pode ser aplicada presencialmente ou à distância. Eu, particularmente, quando eu atendo as terapias e são à distância, eu tenho bonecos representativos, um boneco e uma boneca. Aí se a pessoa pede, tá pagando, aí eu digo, eu posso fazer à distância, mas eu quero uma representação, que essa representação sinta a sua energia. Então a gente está falando de energia, a gente pede, a pessoa diz sim, então você faz a prática dessa terapia desta forma, eu faço assim. E quanto ao desenvolvimento, vamos, Mikao Usui. É criação do Reiki no Japão desde o início do século XX. Quais são os 5 princípios fundamentais? Só por hoje não me irrito. Só por hoje não me preocupo. Só por hoje sou grato. Só por hoje trabalho honestamente. Só por hoje sou bondoso com todos os seres. Então, isto é uma filosofia de vida além dessa técnica. Então, só por hoje, procure ser uma dessas 5, né? Procure aplicar um desses 5 princípios. Tem dia que você está assim, estou a fim de me aborrecer. Então, use aqui, só por hoje, não me irrito. Então, haja o que houver, você estará mantendo a sua energia vital. E como funciona a prática? Já que a gente está falando aqui teoria, né? Como funciona a prática dessas teorias? O terapeuta canaliza energia universal pela imposição das mãos. Mas antes disso, a gente tem todo um comando. Então, a gente faz o símbolo do Reiki na mão. Por exemplo, se aqui fosse a sala de terapias, que não é aqui, tem o consultório de terapias. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer shikure nas paredes e na nossa mão, aquele símbolo que faz assim, tá? Assim, assim, assim. Então, depois você flexiona uma mão na outra para vir essa energia
E ali você pede, né, a Deus, né, ao universo, que te dê, que te passe uma energia vital para que você possa emanar os outros que estão precisando, sejam eles doentes, depressivos, seja animais. Por exemplo, eu sou terapeuta pet. Então, quando o cachorro está muito agitado, eu aplico o reiki. Então, eu falando para vocês, toda vez que eu vou a São Paulo, minha filha mora lá, tem 2 cachorros que foram adotados de abrigo. Então, são cachorros sofridos, certo? Então, o que eu faço? Eu chego lá, aplico o reiki quando eu chego e aplico o reiki quando eu vou embora. Entendeu? Aqui no Rio, eu aplico o reiki no pastor alemão. Quando eu ponho a música de sino, de toque, ele já deita, ele já sabe, é impressionante. E às vezes pode passar quem for, que ele continua ali. Criança também é a mesma coisa, idoso também, para doentes. Então, quer dizer, isso traz um alívio interior tão grande que você não tem noção. Então, a harmonização dos centros de energias, os chakras, igual eu falei, que a gente vai trabalhando o reiki, tocando o sino, e a gente vai mudando conforme tem a música, né? Sensações como da calor, da relaxamento e da paz interior. Quais são os benefícios do reiki, né? Quais são? Redução de estresse e ansiedade, estímulo da autocura e fortalecimento do sistema imunológico, alívio de dores físicas. Se você está com a dor no joelho, vai lá e aplica reiki. Equilíbrio emocional e mental. Então, quer dizer, tem N benefícios e hoje se aplica reiki nos hospitais, tá? Quem pode receber e quem pode aplicar? Pode ser recebido por qualquer pessoa, inclusive bebês, adultos, idosos e até animais e plantas. Vocês não acreditam, né? Mas as plantas, elas têm poderes. Então, pega uma planta que está lá toda, né? Por exemplo, eu quando viajo, quando eu volto, elas estão feinhas. Por quê? Se eu peço alguém para regar, as pessoas costumam enforcá-la de tanta água, né? Elas ficam, né, afogadas. Aí eu chego e estou amarelada, estou não sei o quê. Aí eu converso, eu digo, desculpa, eu precisei ficar fora esses dias. E aí eu só coloco a mão assim, ó, a mão em forma de concha, tá? Eu coloco a mão assim, que é a forma do reiki, tá? Então eu coloco a mão assim e digo, desculpa, eu estava fora, agora eu vou cuidar de você. E não dão 3 dias, a planta renasce. Acredita se quiser. Então, quais são os aplicadores? Aí a gente chama terapeutas reikianos, é assim que se chama, né? Então, pessoas iniciadas e treinadas por um mestre reiki. Eu sou mestre, tá? Eu sou mestre reikiana, né? Fiz até o 4º. Então, são 4 níveis, inclusive eu ministro cursos aqui. Então, eu fiz, acredite se quiser, eu fiz 4 cursos de 4 níveis. Porque eu fazia um, achava pouco, fazia outro, fazia pouco, entendeu? Até eu me contentar. Aí eu vou para os livros, aí comparo o que eu aprendi, aprendo mais, entendeu? Mas quando tu vai para a prática, essa prática te traz um norte que você não aprendeu em curso nenhum. É a necessidade de cada um que te faz crescer. Então tem, por exemplo, o nível 1. Se você fizer um reiki só nível 1, você fala assim, mas eu queria fazer só para aplicar nas pessoas, para aplicar em minhas plantas, para aplicar nos meus animais. Então faça só o nível 1 que tá bom demais. Ah, mas eu queria saber um pouquinho mais. Então vai fazer o nível 2, que aí você pode aplicar à distância. Só quem tem o nível 2 que pode aplicar à distância. Aí você diz assim, eu quero ir para o 3. O 3 já complica. O 3 é para quem quer se aprofundar. Que o 3 já é o caminho para quem quer ser mestre. Aí eu fui para o 3. Aí o 3 foi cascudo. Aí depois eu fui para o 4.
Aí a gente tem cirurgia com as mãos, vocês têm tudo. O meu teste foi fazer cirurgia de uma ferida no pé que tinha bicho, entendeu? Eu fiquei apavorada, eu confesso que eu fiquei apavorada. Mas ao final, né, vendo aquela pessoa andar com o pé aliviado, eu falei, nossa, eu que fiz isso? Não, eu não, né? São as energias sutis que fizeram através de mim, tá? Então, a importância da ética e da preparação do terapeuta. Então, nenhum terapeuta pode estar, por exemplo, se eu vou fazer uma terapia que é de ordem energética, por exemplo, eu devo tomar meu banho antes, eu devo estar com a roupa limpa, e aí eu ponho o meu jaleco por cima, mas a roupa que está por baixo do jaleco tem que estar completamente limpa. Entendeu? Naquele dia que eu atendo, eu não devo comer carne vermelha. Por que eu não como carne vermelha? Porque carne vermelha é carne sofrida pelos bichos. E você precisa estar com toda a energia para poder passar para o outro. Tem as coisinhas que a gente tem que entender. Então, quem só quer ficar no reiki, mas se eu fizer o nível 1 eu posso cobrar? Pode, não precisa cobrar absurdo não. Entendeu? Eu aqui, as terapias aqui, minha tabela é alta, né? Mas quando vai para o reiki, porque um reiki, eu aplico um reiki em 15 minutos. Então, eu não preciso cobrar o preço da tabela das outras terapias, que eu demoro bastante. Então, se eu levo 15 minutos, então eu posso cobrar R$150. Mas o iniciante pode cobrar R$50, cobra 50 aqui, 50 ali, vai ganhar um monte de 50, né? Eu nunca cobrei 50, porque eu estou em outro estágio, né? Mas eu já apliquei até de graça, tá? Eu aplico até de graça. Então, qual é o objetivo do reiki? Quais são os objetivos? Restaurar o equilíbrio energético. Então, nós temos a ferramenta que nós detectamos que o sujeito está altamente desequilibrado, tá? Energeticamente. Por quê? Nós temos um pequeno aparelho, tá? Que a gente passa e observa que o sujeito está totalmente desequilibrado. Então a gente vai restaurar essa energia dele, vai detectar e vai trabalhar através da música, através dos sinos. Cada toque de sino você tem que parar e mudar de posição da mão. Então você trabalha mais ou menos assim, ó. Eu estou com a mão igual uma concha. Então, sai essa mão, aí vem pra cá, aí você tem que esperar a música. Aí tocou o sino, aí você caminha com a outra, vai caminhando assim. Então, tem lugares que você trabalha com a posição com as duas mãos assim. Se a pessoa tiver com dor, você vai botar as duas mãos dessa forma aqui. E ficar ali, no mínimo, 3 minutos. Eu faço muito reiki, esperando 3 minutos para cada localidade. Entenderam? Cansa a gente tem que trabalhar em pé. Tem que trabalhar em pé para poder a coisa fluir direitinho. E quem está recebendo essa aplicação adormece. Adormece porque é relaxante, porque você absorveu aquela, né, essa energia sutil e você relaxa de um jeito que às vezes a gente termina, a gente põe a mão, a gente cobre as pessoas. E aí eu costumo botar a mão assim, tudo bem? Aí a pessoa, acabou, mas a pessoa estava dormindo. Tem gente que ronca, Aí às vezes eu fico com dó de acordar, né? Aí eu deixo dormir mais uns 5 minutinhos. Aí eu digo, não, eu tenho que acordar, senão a pessoa depois, né, vai dizer, por que me deixou dormindo aqui? Aí eu vou lá, ponho a mão e digo, tá tudo bem? Aí a pessoa, aí eu digo, calma. A pessoa levanta com toda a calma, se senta na maca. Você pode aplicar numa maca ou aplicar na cadeira do papai. Eu tenho os dois, né? Eu tenho os dois. Então, se vem um homem muito grande, eu prefiro armar a maca. Eu tenho a maca que arma e desarma. Se eu tenho uma pessoa mediana, outro dia eu atendi um rapaz aqui, ele tem 1 metro, quase 1,90 m. Ele disse, eu não quero ir para a maca não. Aí eu, tudo bem, então vamos para a cadeira do papai. Mas a cadeira do papai, ela estica, ela abre, né? E a pessoa fica totalmente relaxada. E essa pessoa dormiu e roncou também, né? Aí depois eu falei, eu tenho intimidade, eu falei, o ronco estava bom, né? E ele riu.
Então, promover o bem-estar integral, porque como eu disse para vocês, que a gente vem de baixo para cima, vai trabalhando com cada chakra, até terminar aqui, entenderam? Então, esse bem-estar integral só faz bem, não faz mal para ninguém não, gente, não tem nada a ver com religião, esses mitos, essa bobeira que falam. Estimular a autoconsciência e a conexão com o seu bem-estar. É preciso que você se disponha. Na hora que você chega, você vai fazer primeiro uma espécie de breve meditação, tá? Você vai fazer a respiração aprofundada até o reiki começar, que a gente só pode começar quando você está relaxado. Se você estiver tenso, não vai fazer o reiki, porque aí você estragou o trabalho do outro. Que tipo de perguntas? Porque nós vamos ter uma live, né? Uma live com terapeutas reikianos, vai ser um show. Então, vai ser muito bom. Eu vou entrevistar outros terapeutas, né? Como é o sucesso dele. Eu tenho sucesso com animais, tenho sucesso com plantas e tenho sucesso com pessoas, entendeu? E eu já fiz a cirurgia, né, que dá medo em muita gente. É porque as pessoas, geralmente elas não vão até o quarto, só vai até o quarto nível quem quer ser mestre. Aí tem que encarar tudo, certo? Tem que encarar tudo. Você encara um bichinho, um animal com câncer, você vai lá, você não está curando, não vai curar o câncer, você só vai aliviar a dor. Você pega uma pessoa com câncer, você vai lá aliviar aquela dor, aquele remédio pesado que toma, vai dar uma calmaria, entenderam? É isso. Então, como você descreve, né, o reiki para alguém que nunca ouviu falar? Antes de qualquer coisa, para você aplicar o reiki, você tem que esclarecer, não só o reiki, eu vou falar de um modo geral, né? Aqui eu atendo e eu ministro vários cursos. Então, até para fazer um curso, você tem que saber por que vai fazer, por que quer fazer, para que quer fazer, qual é a sua intenção e o que isso vai te beneficiar. Ah, eu vou ganhar dinheiro. Não é só isso não. Vai te roubar energia. Tem terapias que eu aplico aqui no dia, por exemplo, se eu marcar uma constelação familiar, que vai vir aí no bloco, né? Eu só faço aquela constelação familiar, porque eu fico muito cansada, muito cansada. Por exemplo, barra de Axis, que também está no nosso programa. A barra de Axis, eu termino em 15, 20 minutos. Mas o preparar antes, deixar a pessoa meditar um pouquinho, buscar respiração, né? Então, eu levo aí uns 5 minutos antes e de 5 a 10 minutos depois. E aplico a barra de Axis e não posso deixar a pessoa sair. Ela tem que esperar aqui de 10 a 15 minutos, até ela dizer que está muito bem, porque eu vou tocar em 32 pontos a barra de Axis. 32 pontos no cérebro dela. Então, eu vou mexer em muitas estruturas. Então, eu não posso aplicar e falar, vai embora, e a pessoa sai tonta, porque ela fica funcionando várias vezes. Então, o reiki também. Se você faz a aplicação de reiki uma vez por semana, você fica uma semana suave, leve. Aí depois se contamina? Sim, se contamina. Depende dos meios que você anda, com quem você anda, né? Se você abraça conflitos, isso tudo vai para você, tá? Então, eu já expliquei aqui que nós somos igual uma cebola. Nós somos igual uma cebola, com várias camadas. E essas camadas, ela vem carregada com energias soltas. Se aproxima de alguém que está ali pesado, que só reclama da vida o dia inteiro, que é tensa, aí você fica, nossa, estou sentindo sono, nossa, me arrepiei. Isso não tem nada a ver com religião, não. Isso tem a ver que você absorveu
Você é uma esponja, absorveu aquilo, e você faz o reiki, então você faz uma limpeza. Existe a limpeza de aura que a gente faz também, que é um outro, existe a cromoterapia que eu também trouxe. Então, isso tudo te traz um bem-estar emocional, interior. Vocês entenderam? Então, a ignorância, o desconhecimento leva muito. Aqui eu atendo pessoas de todas as religiões, até porque eu não quero nem saber da sua religião, eu só quero saber de você. Não me importa que religião, que credo, que futebol, que política que você tem, não me interessa. A questão aqui é nossos conhecimentos, essa troca, essa vibração, esse compartilhamento, essa empatia e esse acolhimento do que nós nos dedicamos, decidimos abraçar. Então esse canal é um canal de construção do saber, é um canal de energia, é um canal do abraço, é um canal de desconstrução do que é ruim e construção do que é bom. Seguindo aqui. Então, qual a diferença entre o reiki e outras práticas de cura energética? Cada um cuida de uma coisa. Eu acabei de falar, o único que aplica esses símbolos reikianos é o reiki, porque a gente tem que seguir, tem que obedecer essa linha, né? Por exemplo, eu fiz 4 cursos, mas eu não fiz todo numa linha só, não. Eu fiz cada um de uma linha, entendeu? Então não adianta colocar aqui que eu não estou dando curso, né? Então, então eu aprendi todas as linhas, mas eu utilizo a mais prática, a que tem retorno imediato, tem outras. Então, para cada coisa, você busca uma metodologia dessa que você domina, né? Para quem domina isso tudo. Quem domina só uma, então aplica só aquilo. Faz efeito, Lourdes? Faz. O resultado não é a mais vaidade, quem fez 200 cursos, não. Tá? O que traz... Cuida desse toque sutil, são as suas mãos e a leveza que você se encontra. Nunca faça terapias nos outros se você mesmo está igual uma cebola. Eu, por exemplo, se estou cansada, eu não cuido. Tem o quê? Tem umas 3 semanas, eu ia fazer barra de ápice numa pessoa, um homem. E ali... Aí eu fui ao mercado, quando voltei eu estava exausta, sabe aquele mercado cheio? Eu odeio o mercado, né? Então eu vou ao mercado uma vez, no máximo 2, mas geralmente é uma só. Faço compra do mês, depois vou, né? E ali eu vi, eu falei, meu Deus, quantas cebolas passaram por mim, juro que eu pensei nisso, né? E aí eu cheguei tão cansada, e estava eu e meu marido guardando as compras, aí eu falei para ele, dá para você seguir guardando, que a gente guarda os gelados primeiro, né? Eu falei assim, eu estou num cansaço tão grande. Aí fui e me deitei. Aí eu falei, pior que hoje eu tenho que ficar no instituto, que eu agendei com uma pessoa às 15 horas. Só que eu cheguei do mercado, era meio-dia, 1h, não lembro mais. Eu almocei e o cansaço continuou. Eu liguei imediatamente, falei para ele, estou adiando. Eu estou muito cansada e não estou com energia para passar para você. Você entendeu? Tenha consciência. Eu vou perder R$500. Não, você ganha. Porque se você for daquele jeito, você não passou nada. Você enganou. Então seja honesto primeiro com você. E tudo que você passa para o outro, você ganha. Por exemplo, barra de ápice, eu estou mexendo em 32 pontos no cérebro e ao mesmo tempo eu ganho a mesma coisa, sabia? Esse também, eu me especializei para ser professora também, facilitador que eles chamam, né? Porque eu já sou professora, não preciso desse título, eu já tenho. Mas para se chamar facilitador, você tem que fazer 4 cursos e depois ficar pagando uma taxa imensa, né? E terminou que eu não paguei a taxa, porque veio pandemia, veio um monte de coisa, e eu já tinha feito há muito tempo, aí gastei uma grana, falei, não, eu não vou pagar X, que hoje em dia eu não sei nem quanto tá, a taxa deve estar perto dos 10 mil, e é muito caro, né? Então eu e minhas colegas que fizemos junto, eu falei, não vou pagar ainda agora, porque eu não estou me dedicando só a isto. Se eu tivesse, aí eu pagaria sim. Mas eu não estou, eu falei, não, no momento nem quero abrir turma, porque eu estou com outras questões que são essas daqui,
né? Então, voltando aqui, então tem muita diferença. Cada terapia tem o seu toque sutil, tem as suas relevâncias, tem o seu, como é que eu digo, o seu código que você deve seguir. Tem que seguir um código de ética, de ter honesto, de ter leveza. Se eu não estou leve, como é que eu vou cuidar de você? Como que eu vou cuidar de você se eu não tenho leveza para comigo? Então, isso não existe. Então, aí vem aqui, ó, em suas experiências, quais transformações mais marcantes já observou em quem recebeu o Reiki? Aí eu vou responder, né? Pela minha prática, aquela cirurgia me marcou muito. Eu pensei de não conseguir, porque a cirurgia foi feita no final do curso. Era a prova para ver se você passa ou não. E ali eu falei, eu não vou conseguir. E era uma turma meio que grande e a gente não escolhe. Eu fui escolhida, né? Aí eu me espantei, né? Regalei o olho e falei, eu vou fazer cirurgia, né? E ali tem todo um ritual, sem ser ritual de besteira que falo, né? Todo um ritual a seguir, né? De lavar o pé da pessoa, de passar isso, de passar aquilo. Aí depois você usa objetos mesmo para tirar e o bicho saiu, né? E eu fiquei nervosa. Mas aí eu consegui. Então hoje eu posso fazer, nunca mais eu fiz. Entendeu? Eu preparei, tinha uma pessoa precisando muito, né? E eu ia fazer uma cirurgia de uma outra questão dela. E era uma questão no ovário, né? Eu falei, nossa, complicadíssima, né? Mas eu falei, aí, para vocês terem uma ideia, quando você vai fazer uma cirurgia, você gasta uma grana, então não pode cobrar baratinho, não. Eu cobro R$150 não, tá? Só para atendimento. Porque eu comprei cobertor novo, eu comprei lençol novo, tá? Aí compra bacia nova. É como se fosse usar tudo virgem para aquela pessoa numa cirurgia, para que ela tenha efeito. Vocês entenderam? Aí eu comprei, terminou que a pessoa desistiu, não sei porquê, porque estava passando os problemas muito, né? Aí eu investi aquela grana, depois eu passei a usar porque eu tenho muitos lençóis de terapia, porque na pandemia eu trocava o tempo todo, porque eu não parei de atender na pandemia, não, se vocês querem saber. Atendi muita gente, né? Graças a Deus, né? Eu não tive. Então, o Reiki pode ser integrado a outro tratamento médico e terapias. Lógico, o Reiki, ele não agrega ninguém. Ele é só ele. Você pode fazer 200 terapias. Aqui mesmo eu já tive caso de eu estar cuidando de casos sérios, né? E com muitas barras de Axis que a pessoa fazia toda semana. E às vezes a pessoa falava assim, pode me aplicar um Reiki hoje também? Aí eu falava, ó, hoje eu me concentrei só com a barra de Axis. Você vem outro dia que eu faço Reiki. Às vezes as pessoas não gostam, mas eu trabalho desta forma. Porque se as barras de Axis estão na conexão, né, dos pontos que eu mexi, estão trabalhando, eu não disse que eu não libero ninguém antes de 10, 15 minutos? Então como é que eu vou em seguida lançar o Reiki? Vocês entenderam aí? Então é uma questão ética. Tem um código de ética, é uma questão de você ter noção do que você está fazendo. Então, eu falei, você vem outro dia, mas já estou aqui. Eu digo, não, porque vai juntar. Sabe assim, a química, quando você mistura um elemento com outro, faz aquela ebulição, é a mesma coisa, vai fazer na tua cabeça. Então, não faça isso, não faça. E quando o terapeuta diz que ele faz assim, ele é um charlatão. Ele é um charlatão, não é um terapeuta digno não, tá? E o que você diria para quem tem curiosidade, mas ainda sente dúvida em experimentar? Eu diria o seguinte, primeira coisa é buscar um entendimento, leitura. Outra coisa é você também, se quiser comprar livros, se quiser você faz uma de experimento. Tem lugar que, vem fazer como experimento. Eu não sou experimento, não.
Eu estudei e eu tenho competência. Então aqui para fazer, ou eu faço de graça porque eu sou amiga e vejo que a pessoa não tem condição de me pagar, ou eu cobro a minha tabela, entendeu? Ah, eu quero fazer para experimentar. Não, vai lá e paga a primeira vez. Se você acha que, se você se sentiu bem, você vai valorizar, entendeu? Contar uma história aqui breve para vocês. Eu cuidava de uma senhora dos 50, 60, não lembro muito. Ela fazia outras terapias comigo. Um belo dia ela falou, eu daqui para frente quero largar X, quero fazer reiki. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fazia o reiki e eu fazia a limpeza da aura, porque geralmente eu dou isso de grátis, né? Isso aí é grátis, eu faço a limpeza das auras, da aura também. E ali, ela falou assim para mim, na terceira sessão do reiki, ela falou assim, ô Lourdes, eu saio daqui tão leve, mas não dá 2 dias, eu me sinto tão pesada, tão cansada. Aí eu falei, bom, então merece uma pesquisa. Aí eu comecei a perguntar, você sai muito, vai muito a mercado, vai a shopping? Aí ela, não, eu saio pouco, eu tenho medo de não sei o quê. Aí eu falei assim, bom, quem são as pessoas que frequentam a sua casa de segunda a domingo? Ela falou para mim, não, eu tenho uma empregada que vem 3 vezes por semana. Ela não tem filho, ela tem filho, mas não mora com ela, né? Aí eu falei, só ela que entra na sua casa? Ela disse, é. Aí eu virei para ela e falei assim, a sua empregada mora onde? Então ela falou que a empregada dela mora numa comunidade. E que todo dia, os dias que ela vem para casa dela, que devia ser segunda, quarta e sexta, né? E que a empregada dela, cada dia, trazia uma miséria de uma história para contar. De alguém que matou e botou na porta, de alguém que fez isso, que fez aquilo. Uma história horrenda que ela me contou. Horrenda. Então vocês querem o quê? Não era uma cebolinha que ela trazia para casa dela, ela trazia um cebolão. Vocês estão vendo aqui esse microfone em forma de uma cebolinha? Então era um cebolão desse tamanho. Então eu cuidava da mulher, né? Ela vinha toda segunda para cá. Mas depois ela ficava leve só até a terça-feira. Ela vinha segunda noite. Ela ficava leve só terça, porque quarta a empregada chegava e trazia aquele kit de desgraça para dentro da casa dela. E você sabe que mora nesses lugares, vão lá, olha a coisa, olha tudo, entendeu? Aí eu falei, olha, eu não posso dizer para você tirar a sua empregada, você precisa, né? Mas é a sua empregada que está levando esse kit, sabe, pesado, então não há reiki que vá. Eu cuido de você, terça-feira você fica bem, quarta-feira você arreia. Ela arreava de cansaço. Então está explicado. Você entendeu? O que eu estou dizendo aqui? Que se eu estiver cansada, caminhei no meio de pessoas, eu não atendo, eu cancelo. Você entendeu? Porque acha que terapeuta também não vira cebola? Vira, vai depender de onde ele andou e com quem ele andou, certo? Então é mercado, tu volta carregada ali, parece que um monte de bichinho colou em você. Aí você chega, eu sempre fico cansada quando eu venho de mercado, tá? Então chegamos quase ao final. Experimente um exercício simples, é a dica de hoje, né? Um exercício simples de respiração, aquele que eu falei, que antes de cada terapia eu exercito junto com eles, né? Porque eu também sou uma pessoa acelerada. Então essa forma aqui contida que eu estou, eu tenho que treinar para poder falar assim, né? Então, faça tenta fazer aí do outro lado, assim, ó. Aí, o soltar, você inspira, prende, e o soltar, não faz assim, não, você não está caminhando. Então, inspira e pega, vê se solta em 3, 2, 1. Aí depois, em 4, 3, 2, 1. Vocês vão perceber a diferença quando vocês estiverem estressados, cansados. Façam isso.
esse exercício de respiração consciente, enquanto repete mentalmente um dos reiki. Só por hoje, um dos princípios, né, que eu quero dizer. Só por hoje não me preocupo, só por hoje não me irrito. Entenderam? Então, aquilo que está te afligindo, você vai escolher um. Você respira e só pensa, não precisa falar, você só pensa, tá? Então, isso traz uma sensação de presença e equilíbrio no seu cotidiano, tá? Então, aqui eu venho reforçando a ideia de que o Reiki é uma prática acessível. Por quê? É a terapia mais barata que tem. Aqui, por exemplo, se eu tivesse hoje com uma turma de Reiki, então toda segunda-feira eu ia colocar Reiki grátis para a comunidade. Claro, com limite de pessoas, né? Porque se eu tivesse 5 alunas, cada 5 alunas vai pegar X pessoas, cada aluna, né, vai pegar X pessoas por Reiki. E aí, para não ficar tumultuado, tinha que ser entre 10 e 15 pessoas a cada 15 minutos, né? Ser grátis, porque as alunas teriam que fazer estágio nesse sentido. Vocês entenderam? Eu observei muito isso, porque eu fiz e não teve esses estágios. E eu, na condição de professora, tudo que eu faço eu cobro estágio, porque tem que ter a teoria e tem que ter a prática. Como é que termina a teoria hoje, já vai para a prática sem nenhuma experiência? Isso eu não concordo, tá? Então, eu reforço a ideia de que o Reiki é uma prática acessível, acolhedora e transformadora. Então, agradeço a vocês mais uma vez, tá? E chamo vocês para o próximo episódio, que é uma terapia, tá? Então, vocês, por favor, faça esse pequeno exercício que eu acabei de ensinar, de respiração, né? De meditar, um dos princípios do Reiki, né? Só por hoje não me aborreço, só por hoje não me estresso. Se quiser trocar também pode, coloque os seus princípios também, né? Tá? Só por hoje não vou reclamar. Só por hoje quero muito agradecer a todos vocês. Até o próximo encontro. Fique na paz e aguardo vocês deixando o seu like, compartilhando, comentando e pegando lá o WhatsApp falando: quero o link, quero entrar nesse grupo. Se você é terapeuta, venha. Se você não entende nada, entra no grupo para fazer perguntas, vai ficar no lucro, tá? Então, na graça de Deus, gratidão a todos.